Para a gente entender a dimensão do trauma causado por Eugênio Spikevic, é preciso ouvir quem sobreviveu. O que vem a seguir é forte, corajoso e dolorido também. Pela primeira vez, uma vítima do médico conta o que passou. As vítimas do médico Eugênio Spikevic nunca contaram suas histórias. A identidade dos garotos que aparecem nas 35 fitas é um segredo. Preservado durante todos esses anos. Olá, tudo bem? Prazer. Prazer. Thaís Furlan. Seja bem-vindo. Obrigada. Fique à vontade. Obrigada. E hoje, homens adultos, eles querem que continue assim. O que te fez criar coragem para falar agora? Eu acho que cada vez que a gente fala, a gente trabalha um pouquinho mais dentro da gente. A dor. E isso ajuda a gente a curar. Este é um momento inédito e muito delicado. A minha primeira consulta deve ter sido por volta de 14 anos, 13, 14 anos. Mas o abuso ocorreu quando eu tinha 15 anos. O consultório dele ficava na Rua Nebraska, ali bem próximo a Santo Amaro, Avenida Santo Amaro. E o consultório dele era um consultório bastante grande, parecia tipo uma clínica, assim. A vítima da fita 33 é o caso mais antigo entre os identificados pela polícia. Esse dia era um sábado, e aí agendou comigo para fazer uma renovação das minhas vacinas. Era 4 de agosto de 1990. Eu lembro de ficar meio grogue, meio tonto assim, e já não lembro mais de nada. Quando eu acordei, aí eu tava meio tonto, percebi que tinha acontecido alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era e nem conseguia entender muito bem. Incomodava. Alguma coisa no meu corpo me incomodava e me denunciava que alguma coisa de muito errado estava acontecendo, tinha acontecido. E aí eu quis sair dali, eu quis ir embora. Você contou para alguém? Contou para sua mãe? Não, na época eu não contei nem para mim mesmo. Eu escondi o que tinha acontecido lá no fundo do meu inconsciente. Eu apaguei, eu suprimi, eu recalquei tudo o que tinha acontecido. 12 anos depois, uma resposta. Olha, esse pedacinho é só um pedacinho de mais de 140. Quando eu vi na televisão, me veio uma sensação horrível, uma sensação interna muito horrível. Logo depois, caiu a ficha. Lembrei da situação que tinha acontecido. E aí eu virei para mim mesmo, não aconteceu. Eu entrei em negação. Aí se passou um tempo e eu virei e falei, não, realmente fui vítima mesmo. Este homem, identificado como Eugênio Spikevic, de 47 anos, médico formado pela USP, é acusado de pedofilia. Eugênio, essas pessoas que aparecem com você na fita são clientes? No dia seguinte, mandei buscá-lo para prosseguimento da investigação. Quando nós começamos a perguntar sobre os fatos, ele ficou mudo, não abria a boca. Foi feito um boletim de ocorrência, que isso a gente podia fazer mesmo sem a presença do advogado. O primeiro advogado contratado, ao assistir às fitas, renunciou ao caso imediatamente, não se sentiu à vontade
de seguir com a sua defesa. Aí todo mundo, toda a imprensa foi atrás. A polícia voltou ao apartamento do médico pediatra Eugênio Chipkevich. Num quarto trancado foram apreendidos outro computador e pelo menos mais 10 fitas gravadas. O jornalismo tem algo que você percebe quando uma história vai crescer de uma maneira que você vai acabar tendo alguma relação com ela, acabar cobrindo algum aspecto dela. Naquele dia eu tive certeza de que aquela história ia ser a história do dia, né? Estas são algumas dúvidas que a polícia espera que Eugênio Celso Teixeira era repórter do Jornal da Record na época. Eram encontros com garotos de programa. E eu me deparei com uma história muito perto da minha casa. Então, uma rua que eu passava sempre, era onde ele morava, e uma pracinha que eu cortava caminho para chegar na Marginal era onde era o consultório dele. Eu me lembro do segundo dia, todo mundo indo para o consultório. Ali a polícia encontrou as evidências do que estava acontecendo, encontrou os remédios, os medicamentos para dopá-los, encontrou preservativo, lubrificante, encontrou um cenário de horror, de verdadeiro horror. Aparecida Tomás, funcionária da clínica do pediatra, esteve na delegacia e saiu chorando. Na casa dela foi encontrada a câmera que o médico tinha no consultório. Eugênio pediu que Aparecida levasse o equipamento um pouco antes de ser preso. O Eugênio, ele era uma pessoa renomada, uma pessoa de destaque no meio, uma pessoa que dava muitas palestras. Ele tinha livro que era livro de referência na USP. E lendo a própria reportagem, né, traduzia como ele sendo uma referência mundial na área de pediatria para adolescentes, que leva o nome de ebiatria. Apesar de todo esse grande sucesso profissional que ele tinha, ele era um cara que, no prédio, pouco se conhecia dele. Fora do consultório, ele não cumprimentava ninguém, ele não tinha grandes amizades e tal. Ele era ucraniano, né? Veio para o Brasil criança ainda, mas era aquele tipo de lá mesmo, tipo, pessoa mais fechada. Eugênio Chipkevich chegou ao Brasil em 1969, aos 15 anos. Ele veio com os pais Davi e Clima, que já eram falecidos na época em que os crimes foram descobertos. Ele era sabidamente um homossexual, né? Ele era conhecido assim, embora ele tivesse um casamento de fachada, que ele casou para poder adotar uma criança, que ele queria ter um filho, né? Assim como entrou, Maria Inês Mendonça saiu. Depois de depor por cerca de 3 horas, não quis conversa com a imprensa. Segundo o delegado, Maria Inês viveu com Chipkevich por cerca de 3 anos e não percebeu nada de errado com o médico. Por isso que ele não falava nada, ele não tinha o que falar. Eu lembro que no dia do interrogatório dele, Eugênio, que fala, né? Ele não falava nada. Era uma coisa meio indefensável, certo? Estas são algumas dúvidas que a polícia espera que Eugênio esclareça no depoimento marcado para amanhã. Mas o pediatra, que agora tem advogado, foi orientado a ficar em silêncio. Ele me procurou, não foi por uma coincidência. E naquele tempo eu era muito bem visto, né? Ele era um advogado famoso e conhecido, porque ele só trabalhava, ele pegava o cara que é criminoso mesmo, e como é que ele tirava o cara da cadeia? Pelas nulidades. O advogado dele quer que o cliente responda ao processo em liberdade, mas uma ação legal para libertá-lo só viria depois que diminuir o assédio da imprensa. O advogado disse ainda que o médico afirma ser inocente. É evidente, o meu cliente se disse inocente. Poderia ter sido dito culpado. Aos que dizem que são culpados, aos que dizem que são inocentes. Mas a culpa ou a inocência há de ser verificada só afinal. Memória de criminalista é implacável, né?
o cliente diz a verdade ou o cliente mente, né? Para o criminalista, o cliente sempre diz a verdade. E naquela oportunidade, o Eugênio negava peremptoriamente que tivesse feito aquilo tudo. De lá até agora, ele não cumpriu um dia em liberdade. O silêncio. É atrás dele que Eugênio Chipkevich tenta se esconder até hoje. Mas nós vamos atrás do médico, preso há mais de 20 anos. Oi, Eugênio, tudo bem? Estou estudando seu caso há mais de um mês com outros 2 jornalistas da TV. Entendo que hoje suas respostas podem ser outras e que talvez você prefira falar novamente a respeito. Sei também que você já recebeu inúmeros pedidos de entrevistas para a TV e que sempre se recusou. O documentário não é um segundo julgamento. É um trabalho sério, técnico sobre o seu caso de indiscutível repercussão e importância. Pronto. Amanhã eu vou colocar a carta no correio e mandar para ele no presídio. Esperar uma resposta dele. À época, eu era plantonista e trabalhava junto na assistência com o Dr. Virgílio. E quando ele me convida para trabalhar no caso, o médico já estava preso há 2 dias. Foram mais de 5 horas de depoimento. Mas ao deixar o distrito, Regina Célia Brasil Corrêa, de 44 anos, secretária do pediatra acusado de pedofilia, falou pouco. Não é nada. Uma pessoa maravilhosa, que eu não sabia. Nada, estranho. Tinha uma infinidade de fitas que nós precisávamos assistir para você individualizar exatamente quem seriam as vítimas. Seus filhos foram tratados por ele? Foram tratados por ele. A senhora desconfia de alguma coisa? Não desconfia de nada. Peraí. Quando eu começo a ver os vídeos, a média dos adolescentes era assim, entre 13, 14, 15 anos, 16 anos. E sempre meninos. Não haviam meninas. Ele tinha alguns casos que nós identificamos que eram pacientes do Hospital Darcy Vargas, que é um hospital de criança, né, e que ele mandava para o consultório dele, que ele atendia de forma pro bono, mas que ele tinha outro interesse. Porque, veja, ele como pediatra atendeu muitas crianças e adolescentes, mas nem todos foram abusados. Isso é bom que se diga, né? Que aí a gente se dá conta de que ele realmente era muito perverso. O foco dele eram os meninos, que ele acabava assim captando por hospitais públicos que ele trabalhava. Então ele selecionava, e obviamente selecionava junto àquele público mais pobre, onde ele oferecia o seu serviço. A gente tem um encontro com mais uma das vítimas do médico Eugênio Chipkevich. Para se sentir mais seguro, ele pediu para que a gravação ocorresse longe de sua casa. Vai ser num lugar neutro, aqui no centro de São Paulo. Por que você resolveu falar comigo hoje? Eu resolvi falar com você porque eu não sei, na verdade eu não sei o que eu resolvi falar. Primeiro eu quis, depois eu não quis. E depois eu fiquei curioso e eu queria, sei lá, de uma certa forma, não deixar morrer esse caso aí. Como é que você conheceu o Eugênio Chipkevich? Eu conheci o Eugênio Chipkevich no Hospital da Criança, no Morumbi.
Fui até lá com minha mãe, né? E ele falou que precisava fazer um outro exame, que seria complicado de fazer lá, nesse hospital. Teria que ser uma sala preparada, climatizada. E aí ele se dispôs a estar permitindo que a gente fizesse lá na clínica dele, sem custo algum. Era maio de 1996. A vítima da fita 15 tinha 15 anos. Ele me avisou que eu seria anestesiado, que eu ficasse tranquilo, mas que esse medicamento poderia causar alucinações. Acordei nu. Tive que me vestir, minha mãe me ajudou e viemos embora para casa, viemos para casa. Depois de um dia, dois, eu fui me lembrar desses vultos, né, que eu via, né, dele andando nu na sala. Eu não era uma visão assim, perfeita. Era só vultos mesmo, era só flashes. Né? Você lembra da câmera ligada? Era ele andando pra lá e pra cá, Não, sem roupa? Como é que era isso? Não tinha câmera. Eu não vi câmera nenhuma lá. Eu estava em casa e quando passou a reportagem, né? Tinham achado umas fitas de um médico, né? Que abusava dos seus pacientes. Quando eu vi, era ele. E da hora que eu vi a reportagem, eu falei, realmente aconteceu. Não era alucinação da minha cabeça, não. Como você se sentiu? Não consigo nem explicar como eu me senti na época. Eu me senti muito mal. Mas aí eu quis ir até a delegacia para que ele fosse preso o mais rápido possível. Eu acho que fui um dos primeiros a denunciar.